Every year, we induct 6 Full Sail graduates into our Hall of Fame. Wow, I feel the love. If any of you students reach this point, it's going to kind of hit you like a brick wall, and you're like, wow, how did I get here? Friends, families, and mentors come together to honor these extraordinary individuals as they reach this milestone. These are alumni who have graduated 10 or more years ago and have made noteworthy contributions to their industries. This is the coolest club of people I didn't even know I was working towards trying to get into. I'm really happy for you because as kids, we always wanted this. I love working with you. I look forward to the next picture with you. Congratulations, Mark. You're in my Hall of Fame and my heart. Peace and love. Dave is an absolute genius at this, and I've loved the times that we've worked together. Dylan's like, he's part of my creative family. One of the best engineers I've ever worked with. Luckily, I only worked with one engineer. But most importantly, Hall of Fame members are recognized for what they give back to the Full Sail community. I just want to help. I really just want to share a little bit of passion, a little bit of inspiration, a little bit of insight maybe as to what you will experience out in the world and how maybe that might be integrated into the project that you have right in front of you. I'm excited that 14 years from now, give or take a little bit, I'm going to be sitting right there where this young man is sitting there. This gentleman right here, I'm going to be sitting right there. And you're going to be right here. Today, it's bigger than ever. Hall of Fame has evolved into a week-long celebration for our students, with events like educational panels, career expos, and live entertainment. It's an opportunity to network, learn, create, and celebrate. We do this not only to honor our graduates past, present, and future, but to inspire our current students and connect them with mentors who are shaping entertainment and pop culture for the world. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Estou aqui com Pedro Zimmer, também conhecido como Peter. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo ótimo. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje não vamos entrevistar ninguém. Hoje a gente vai falar sobre carreiras dentro do mercado do que a gente chama Music and Recording. E eu trouxe uma pesquisa que a gente fez aqui sobre o mercado brasileiro para poder falar de números e falar de oportunidades. E estou com o Pedro aqui, que é graduado em produção musical, que vai poder comentar com a gente na real ali nas trincheiras do mercado da música, como é que esses dados todos se comportam. Acho que a mensagem mais importante que a gente gostaria de trocar aqui é de que é possível trabalhar com música sem ser músico, né, Pedro? Não precisa ser o cantor, né? Não precisa ser a banda, não precisa ser a pessoa. Dá para trabalhar no negócio da música em vários formatos, em vários ambientes diferentes, certo, Pedro? Com certeza, assim, eu trabalho com música já faz mais de um ano e eu não tenho mais de 1.000 seguidores no Instagram. Não é preciso mesmo ser uma estrela para conseguir trabalhar. Muito pelo contrário, mais de 60% das pessoas que trabalham com isso são pessoas que ninguém conhece, mas que estão vivendo o sonho, né? Estão vivendo o que a gente gosta de fazer. Então, com certeza é possível. Esse mercado da música, como vários outros, né, do entretenimento, o cinema a gente ainda tem um certo olhar, assim, para quem foi o diretor do filme, né, para quem muitas vezes escreveu o roteiro, a gente ainda olha para essas coisas, mas a música a gente ainda tem muito pouca cultura de olhar para quem produziu aquela música, quem criou aquela marca, né, os cantores e as bandas são marcas, eles acabam virando empresas eles mesmos, né, e a gente ainda não tem esse olho de procurar, a gente olha o artista, né, mas depois que a gente entende como funciona a área, a gente percebe que o artista sozinho não consegue ser muita coisa, né, depende dos técnicos, depende de toda essa máquina, né, por trás. Com certeza. A música até tem uma certa cultura da gente mostrar um pouco quem está trabalhando, mas na verdade até pouco tempo atrás era bem difícil tu descobrir quem que era o produtor de uma música. Eu lembro quando eu comecei a querer ser produtor musical, eu comecei a ir pelas músicas que eu gosto e tentar descobrir quem que era, e era
difícil achar quem era o produtor da música. Eu tinha que achar em vários sites e procurar pesquisas, enquanto na verdade deveria ser como é hoje, que lá no próprio Spotify, no Tidal, no teu aplicativo de streaming, tu pode clicar lá em créditos e ver quem são as pessoas que estão produzindo. Isso em algumas músicas. Alguns artistas não gostam de botar essas pessoas, mas enfim, daí já é outra questão. Não, Mas... sabe, um exemplo disso é o Grammy, né? Você acompanhou a cerimônia do Grammy Latino que teve na semana passada? Sim, claro. A gente tava, o Arthur Luna teve 3 indicações e o Felipe Schauer teve 12. E daí eu fiquei lá esperando. São mais ou menos, é fraquinho, né? Aí, estão começando, né? Terminou a cerimônia, isso tem futuro. Terminou a cerimônia, eu entrei lá para ver, né? Deixa eu ver se eles ganharam. Eu não conseguia, tive que mandar uma mensagem para eles e falar: meninos, saiu alguma coisa para vocês? Porque não sai o nome. Sai o nome do álbum, geralmente, né? Dificilmente sai o nome do engenheiro ou o nome da pessoa que estava lá trabalhando, né? Isso é uma questão mais cultural e a questão também de que o nome do artista, o nome do álbum chama muito mais atenção do que o nome do engenheiro, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, é o que é, né? E também tem certos artistas que eu vejo que tem certa vergonha em dizer que trabalham com outras pessoas. Por exemplo, eu conheço muitos artistas, e também é uma questão cultural, né? Muitas pessoas dizem, aquele artista lá nem escreve as próprias músicas. Isso não é uma coisa ruim, né? Um artista é muito mais que escrever as próprias músicas, e a gente acaba nem sabendo quem são as pessoas, os gênios que estão atrás da escrita dessas músicas, da composição, né? Para grandes artistas. Porque hoje, se tu for ver, grandes artistas dificilmente escrevem, né? Se a gente for pegar pessoas que estão aí fazendo show 3, 4... Bom, agora não estão fazendo show, né? Agora gostariam de estar fazendo show. Exatamente, mas assim, artistas gigantescos que a gente conhece dificilmente são pessoas que escrevem as próprias músicas. E não tem nada de errado com isso, né? Também acho que não tem nada de errado a gente reconhecer os profissionais que estão fazendo isso, né? Eu fico fuçando lá para ver se eu acho. Mas vamos lá, então, falar um pouco da quantidade de faturamento que esse mercado tem, até para a gente poder entender os potenciais, né? A gente, esse ano agora de 2020, com o advento do Covid-19, todas as pesquisas de mercado foram canceladas, né? Então, eu não tenho pesquisas de 2020, mas tenho pesquisas de 2018, que são as mais recentes publicadas. Então, a gente vai falar de números de 2018, tem que lembrar que em 2018 não tinha Covid e que esse ano ele trouxe muitas alterações, principalmente essa coisa que a gente está falando do show ao vivo e tal. Mas já em 2018, quando comparado com 2017, já era impressionante o crescimento do setor de streaming de áudio, né? Que hoje é tudo, em 2 anos é tudo. Trouxe aqui uma definição de streaming, porque a gente fala streaming, mas, né, define streaming. Então, streaming é a tecnologia de transmissão de dados pela internet, principalmente áudio e vídeo, sem necessidade de baixar o conteúdo. Então, é quando a gente escuta uma música lá no Deezer ou no Spotify e não baixa. Isso é relativamente novo, né? Porque há alguns anos atrás a gente precisava comprar. Primeiro a gente comprava, não é da sua época, Pedro, mas tinha uma coisa que chamava LP. Que era uma coisa assim bem grande, né? Depois tinha a fita cassete ali, os dois existiram um pouco ao mesmo tempo. Depois virou um CD, e aí depois virou a coisa de você comprar o arquivo da música, né? A gente comprava e baixava. Outros tempos. E aí agora a gente nem precisa mais comprar a música, a gente escuta ela ali ao vivo sem baixar. Isso é o que a gente chama de streaming, né? Esse mercado do streaming já crescia em 2018 e agora mais ainda. Pedro Zimmer, tu tens ideia do faturamento global do setor da música em 2018 em dólares? 2018 é alto. Bastante. Eu sei que... Então, só falando um pouquinho do streaming, eu só gosto de falar como o streaming cresceu rápido, tipo, muito mais rápido do que a gente pode imaginar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar na Fuseio, isso não foi há tanto tempo atrás, quer dizer, foi há um certo tempo atrás, mas isso foi em 2015, que eu fui para os Estados Unidos para a Fuseio,
foi quando eu assinei o Spotify, que eu nem sabia o que era direito, assim, eu sabia, dá para escutar música, ok, vamos ver qual é que é. Não entendia muito bem o que era, eu falava com os meus amigos, todo mundo tava meio tipo, eu vi dizer que é legal. Então, assim, hoje, quem que não tem Spotify ou algum outra... Eu sei que tu não tem Spotify, mas... Eu tenho Deezer, eu sou Team Então, Deezer. Só eu. Eu, na verdade, agora procura saí... de um parceiro do Deezer. Deezer eu não vou poder te ajudar. Eu tô no Team Tidal. Se tu quiser entrar no Team Tidal, a gente não tô pode capacitada. conversar. Mas sabe que o negócio... Porque vira e mexe, né? O Miguel tá falando que faltou a fita de rolo de áudio. Eu já não sou dessa época, Miguel. Aí é um pouquinho... Mas faltou. O que a gente tava falando, Pedro? Não, então eu tava falando como que o streaming cresceu rápido, né? O negócio de mudar da plataforma é que você perde todas as tuas playlists que você já organizou, né? Mas tem serviços que fazem o port, assim, isso rola. Mas... Do Deezer pro Spotify? Spotify, não sei. Mas deve ter, com certeza. E se não tem, é aí uma oportunidade de negócio ideia de negócio. Aí, né? Tipo, como convencer... É a mesma coisa, as operadoras fazem a portabilidade do teu número de telefone. A portabilidade das suas playlists, é isso aí. Né? Mas eu chutaria que em 2000 Porque eu sei que rolou um crescimento muito grande do faturamento da música, né? Porque aí, nos anos 70, 80, 90, era aquele negócio, né? Vendendo disco até não poder mais, era muito dinheiro rolando. E aí, os anos 2000, todo mundo chorando e gritando, porque, né, começou o rolê digital, começou as pessoas... A pirataria era muito grande. Também, nossa. E agora, isso é um problema que o Spotify meio que, entre aspas, resolveu, né? A gente não... Ele mesmo faz o... ele mesmo pirateia. Não, brincadeira. Ele não pirateia, mas ele diminui muito o custo, né? Mas, então, a gente pode chegar lá, mas eu chutaria que em torno... uns bilhões de dólares aí. Então, o faturamento da música no mundo em 2018 foi de 19 bilhões de dólares. Era mais... Que até aí é um bastante, número, né? 19 bilhões, é uma graninha. Agora, o que é legal é que desses 19 bilhões, 11 bilhões são só de música digital. Se a gente tirar, né, quando você olha shows e eventos, locais em que a música gerou faturamento, dos 19, 11 são direto na veia música digital, que é uma grana considerável, né? Dentro desses 11, quando a gente fala de música digital, em 2018 já tinham 255 milhões de assinantes de plataformas de streaming, o volume, né? A gente tem mais 2 anos, quase 3 anos em cima disso já, né? E daí, dentro do faturamento da música digital, queda em download, já em 2018 estava em menos 21% o faturamento da compra para download, e essa diferença, né, caiu 21%, mas subiu muito o faturamento, essa diferença é pelas assinaturas das plataformas de streaming. Para você ter uma ideia, só na pandemia, o Spotify, isso daí é um report apenas do Spotify, né, diz que cresceu 27% o número de assinantes, para 144 milhões de assinantes só do Spotify. Olha hoje. Isso, muita coisa. Isso para 25 milhões que há 2 anos atrás eram de todas, né? Agora só o Spotify tem mais de 5 vezes esse número. Animal. Muita gente, né? Então, é gente pra caramba. E daí o que a gente quer contar um pouco aqui a gente tá falando do faturamento, né? E eu sempre falo que entretenimento ou você é fornecedor, ou você é consumidor, ou é as duas coisas, mas não tem como não ser uma das duas, né? Você escuta, não tem jeito, você escuta música, você assiste vídeo, né? Você assiste televisão, você escuta rádio, escuta podcast, ou se você não cria, você está consumindo o tempo todo, direto ou indiretamente, você está em rede social, então todo esse negócio gera emprego, e daí a gente quer contextualizar um pouco do faturamento dessa área, para daí falar dos empregos possíveis dentro dessas áreas todas. Tem mais 2 coisas aqui que a gente trouxe para falar, que você vai dar, eu vou falar o que é, e daí você vai contar um pouco, né, Pedro, na real, como é que acontece. Uma coisa é o direito de execução pública,
que também gera faturamento. Ele é bem menor do que as plataformas de streaming e tal, mas ele também gera faturamento. E o direito de sincronização. O direito da execução pública quando uma música, quando uma obra é executada dentro de um evento público. O autor dessa música recebe um direito autoral por essa música, e isso tem uma determinada quantidade de anos até que a música seja considerada domínio público, isso não seja pago mais, mas são muitos anos, isso dura gerações, né? Isso gera faturamento. E o direito de sincronização, que é também um pagamento que é feito toda vez que essa música for transmitida ou executada em algum local. Não precisa ser um evento público, mas em algum acontecimento que tenha espectadores, né? Você tem trabalhado com isso, Pedro? Sim, acho que todo mundo que trabalha com música tem que trabalhar com isso. Na verdade, o direito de execução pública pode até dar mais dinheiro que plataformas digitais, dependendo. Sério? Sim, dependendo da tua negociação, né? Mas o que é direito putz, fugiu a palavra, mas enfim. Sincronização? Execução. O que acontece? Todo e qualquer estabelecimento comercial que tem áudio, tem música tocando, precisa pagar uma taxa por ECAD. E toda vez que tua música toca nesse lugar, tu vai receber dinheiro. Então, assim, se tua música tocar na rádio, tu vai receber dinheiro por isso. Se tua música tocar num avião, tu vai receber dinheiro por isso. Se tua música tocar no barzinho da esquina, na teoria, tu deveria receber dinheiro por isso. Isso é embaixo do ECAD, né, que é o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais do Brasil. E daí tem toda a separação, que uma parte vai para o escritor, uma parte vai para o compositor, outra parte vai para o engenheiro, para todos os músicos da sessão, para os intérpretes, para os artistas. Todo mundo rola esse rateamento dos valores, né? Tecnicamente, todo e qualquer estabelecimento comercial tem que pagar essa taxa mensal para o ECAD, né? E aí essa taxa mensal... mensal... lembro que na minha época, Pedro Zimmer, antes de eu trabalhar para a Full Sail, a gente trabalhava numa escola de inglês, né? E a gente tinha a rádio, a gente pagava para um terceiro que fazia o sistema de som interno e que a gente nem tocava música, a gente eram notícias, era escola de inglês, né? Então notícias, dicas de inglês e tal, exatamente para evitar o custo de ter que pagar, porque era um custo que não estava previsto no plano de negócios da escola, mas a gente queria ter um sonzinho e queria estar dentro da lei, porque, como você falou, os estabelecimentos deveriam pagar, mas se você for lá na Real auditar quantos realmente pagam, é outra história, né? Ainda mais hoje, por exemplo, quantos estabelecimentos não usam o Spotify, o Deezer e tocam, e muitas vezes usam o Spotify e o Deezer ainda na modalidade gratuita, quer dizer, eles não pagam nem o Spotify e o Deezer, e aquela música tá lá tocando, né? Usar na modalidade gratuita não tem problema, porque o Spotify ganha dinheiro pelos anúncios aí, né? E eu acredito que eles devam pegar uma parte desse dinheiro de anúncios e botar para os artistas também. Embora, claro, existem muitas controvérsias sobre se o Spotify realmente está sendo justo no pagamento ou não. Ele mudou o mercado, né? Assim, a gente fala do Spotify porque ele é o maior, mas as plataformas de streaming mudaram. E cada uma paga um valor diferente, né? No rádio era muito mais fácil, né, de você averiguar que música, porque o rádio está transmitindo aquela música para o país todo naquele momento. Numa plataforma de streaming que você escolhe a música que você quer ouvir, você tem 100 milhões de pessoas, esse controle é muito mais difícil, é muito fácil, entre aspas, de fazer, é tudo digital. Por outro lado, para você contestar, são outros 500, né? E as pessoas falam que o próprio valor que o Spotify paga não é o suficiente, assim, e enfim, eu acredito, na minha opinião, que o Spotify está sendo muito mais palpável para a gente vender nossa música por causa do Spotify e por causa dessas outras ferramentas de streaming, né? O Tidal paga muito mais que o Spotify, paga mais que o dobro do Spotify. O Spotify paga muito pouco, o YouTube paga menos ainda. Mas
porque a gente acaba deixando de lado a questão de quantidade de streamings, né? Eles dão volume e visibilidade, né, Pedro? A gente... Não, e pra gente fazer um dinheiro legal com o Spotify, a gente precisa de um volume de streams muito alto, né? Que seria o equivalente, se a gente for levar em consideração, o que uma pessoa escutaria se comprasse teu CD, né? Então, eles fizeram um cálculo que mais ou menos 1.500 streams é o valor de um CD, é o valor da venda de uma música, né? Então, para tu fechar o valor de venda de um CD, tu teria que ter 10 vezes 1.500, então, sei lá, 15 mil streams. E, na verdade, se tu for calcular, o Spotify paga mais do que o valor de um álbum por 15 mil streams. Então, é um valor, entre aspas, justo, só que a gente realmente precisa ter um volume de streams muito alto que a maioria dos artistas não tem, porque mais de 90% dos artistas que mandam música para o Spotify não ultrapassa a barreira de 1.000 streams por música. Então, eu acho que essa maneira de fazer dinheiro com música é sim uma maneira muito interessante, só que tu precisa de um volume, tu precisa ser popular, tu precisa que as pessoas escutem a tua música mais do que apenas na semana do lançamento dela, né? E na parte de direitos autorais, tu vai ganhar toda vez que tua música tocar no rádio, toda vez que uma academia, por exemplo, se tu entrar numa playlist de academia e tua música tocar todos os dias em uma academia eu sei que é o estabelecimento que mais paga pro ECAD. Acho que os únicos estabelecimentos que mais pagam pro ECAD são baladas e festas, assim, e a academia tá logo embaixo. E aí depois vem restaurantes, cabeleireiros, enfim, lojas. Leila. E a questão do que tu falou, tem as rádios virtuais também, daí são empresas privadas que tocam músicas que são livres de direitos autorais, né? São artistas que venderam essas músicas para a rádio, ou a rádio mesmo produziu essas músicas, e aí livram o estabelecimento de pagar o ECAD, mas aí provavelmente tem que pagar essa rádio, né? Você paga a rádio, mas nossa, isso é coisa de, sei lá, 10 anos atrás, e eu não tenho mais visto isso, não. Então, isso existe ainda. Várias redes de supermercado usam isso. Eu sei que a Leroy Merlin faz isso também, até porque ela entrou numa tretazinha com a ECAD esses tempos atrás. Não pode falar o nome de marca, né? Leroy Merlin. Ah, Leroy. Certo. Leroy. É nóis. E existem outros estabelecimentos que fazem a mesma coisa que um estabelecimento que é meu cliente fez há pouco tempo atrás. Isso é uma das coisas legais de trabalhar com música, que eu, quando entrei na Full Sail, nem imaginava que era uma possibilidade. Então, é um estabelecimento que é um restaurante, e eles têm vários restaurantes pelo Brasil, são acho que 40 lojas por aí. E eles são temáticos, né? Temáticos com bichos e África, é mais ou menos isso. E eles pagavam esse valor do ECAD, mas eles queriam música original do restaurante. E aí eles chamaram o Pedro, que faz música, e eu fui lá e vendi os direitos da minha música para ele, por um valor bem mais alto que eu venderia. E ele disse, cara, ó, se tu usar só a minha música, tu não precisa pagar Spotify, porque eu estou cedendo os meus direitos. Não precisa pagar Spotify, não precisa pagar o ECAD também, porque eu estou cedendo meus direitos aqui. Então, existem estabelecimentos que fazem isso também. Então, na verdade, assim, a oportunidade de faturamento para artistas e para profissionais existem. Assim, a gente só precisa ser muito criativo, mas existem várias possibilidades. E música tá em tudo, né? Tudo precisa de uma trilha. O Miguel tá aqui colocando que se a academia pagar o Spotify, não precisa pagar direitos autorais. Deveria, precisa. Miguel, porque o Spotify é para você ouvir como indivíduo, né? Ele é uma plataforma que você paga para você ouvir. Exato. Ele não te dá o direito de usar essa música publicamente num espaço com outras pessoas. Então, o correto seria que a empresa pagasse, que tivesse uma rádio. O mais correto é ter a sua própria... pensar na sua própria forma de prestar conta desse... Esse é um valor que deveria ser pago para quem criou a música. E o ECAD tem vários... agentes que vão por aí, batem de porta em porta em estabelecimento e eles mesmos fazem o cálculo de quanto que tu tem que pagar, porque, se eu não me engano, o cálculo deles é baseado na metragem, quantos metros quadrados tem um estabelecimento. Mas se a academia paga o Spotify, qualquer streaming, eles precisam sim pagar, porque o streaming só garante o acesso à música.
não garante o direito de usar essa música publicamente. É a mesma coisa quando a gente compra um DVD. Hoje ninguém mais compra DVD, mas quando a gente compra um DVD, quando a gente ia assistir esse DVD, aparecia um anúncio gigante lá com o logo da FBI falando, esse daí é para uso exclusivo em casa. E aí uma vez eu coloquei isso. E aí uma vez eu coloquei isso num restaurante e apareceu os agentes da SWAT lá, brincadeira. Então assim, tecnicamente, se tu colocar esse DVD para tocar num cinema, para ser em qualquer lugar que não seja em casa, para 5, 10 pessoas, aí tu estaria, entre aspas, quebrando a lei dos direitos autorais. A mesma coisa é o que o Facebook faz quando você sobe um vídeo e o Facebook percebe que tem uma trilha, toca um pedaço de uma música, acho que ele vai até 30 segundos, ou agora tá até menos do que isso, ele derruba teu vídeo. Facebook, o YouTube, ele derruba, tá certo, né? Você precisa ter os direitos dessa música. Mas vamos lá, então. Inclusive, desculpa te interromper. Inclusive, isso é uma enorme fonte de renda para quem trabalha com música. Porque TikTok, principalmente, paga dinheiro pra gente. Não sei se pode falar o nome de outras pessoas, outras coisas aqui, mas TikTok paga uma grana bem legal. Claro, se tu viralizar, obviamente. E, caso tu seja produtor musical, a gente pode vender as nossas músicas para canais de YouTube, que vão precisar de música, eles precisam de música para tocar, precisam de música abertura, música de fundo, música disso, tudo isso é necessário. Podcast precisa de música, e hoje eu pessoalmente trabalho muito com isso, produção de música para conteúdo, né? Que é a música que a gente vai escutar no YouTube, que não vai estar no Spotify, porque se tivesse no Spotify, o YouTube não ia deixar que estivesse lá. Isso aí, é um baita mercadão também, né? Pô. Muito bem, falamos então do mercado, e aí agora a gente vai começar a falar de carreiras. A gente dividiu aqui em 5 grandes áreas e a gente vai falar um pouquinho dessas áreas. Basicamente, quem curte música, mas não quer ser um músico, o cara que está lá tocando, né, na frente da câmera, ele pode trabalhar com produção de áudio, com produção musical, com engenharia de som, com produção de eventos e com negócios da música. Eu separei algumas carreiras aqui só para a gente entender a diferença entre uma coisa e outra, mas acho que o conceito básico é que quem gosta de música, quem quer trabalhar no mercado da música, tem espaço em um monte de lugar diferente. Como o Pedro falou, é só ter criatividade que as fontes de renda aparecem, porque tem música em qualquer peça audiovisual, precisa ter música, qualquer elevador de prédio comercial que você pega tem música, trilha sonora para evento. Eu já vi até amigos contratando trilha sonora para casamento. Agora o Pedro trouxe a questão das trilhas para podcast e tal. Enfim, tem espaço para caramba. Vamos falar um pouco de produção de áudio, Pedro. Você consegue falar um pouco para a gente da diferença de produção musical e produção de áudio, que parece a mesma coisa, mas não é? A gente usa bastante das mesmas ferramentas, né? Mas a produção de áudio é o cara que vai gravar um podcast, é um cara que vai gravar o áudio de um vídeo do YouTube, gravar um áudio para uma série de TV, fazer sound design para isso, né? É o cara que vai fazer o som dos tirinhos da arminha para o videogame, né? Então, existem várias possibilidades. Enquanto a música é focada apenas na música, né? Na composição, na produção. E a parte da produção de áudio, eu acredito que é a mais abrangente, assim, porque é o que o pessoal de rádio faz, é o que o pessoal da televisão faz bastante, a galera de games faz bastante, e inclusive cada área tem as suas particularidades, né? Então quem vai trabalhar com rádio precisa também entender sobre transmissão, um pouco de jornalismo, essa parte. Agora quem trabalha com games vai precisar entender um pouco de programação, porque se tu vai implementar o áudio dentro do jogo, precisa saber de programação. Então é basicamente como a gente pegar, existe um médico que é focado nos pulmões, o médico que é focado no coração. Assim, tem o cardiologista, tem o otorrinolaringologista, e aí tem o produtor de áudio para videogame, tem o produtor de áudio para televisão, esse tipo de coisa. A grande diferença é que o áudio, ele capta qualquer som, né? Ele trabalha sons no geral. Ixi, o Pedro travou. Tá aí, Voltei. Pedro? Voltou? Aqui. Você travou bonitinho assim, de olhinho fechado. Então, quem trabalha com áudio pode trabalhar com um pouco de música e
trabalha com qualquer tipo de som, né? Então, você está assistindo lá, tá jogando Mario Bros, aqueles barulhinhos de efeitos especiais, é o produtor de áudio que capta esse barulhinho e coloca ali no meio do game. Você está assistindo a televisão, o povo tá aquela cena de silêncio e a pessoa correndo na rua, o barulhinho do passo, né? São sons É muito divertido de fazer, inclusive. Eu entrevistei um cara na quinta-feira, o Jimmy, que trabalha com áudio para game. E aí a gente estava conversando, né, sobre como que ele faz a captação dos sons. E aí eu lembrei do Chance Glasgow, quando teve aqui, que contou que eles compravam pedação de carne, pendurava melancia e tal, e atirava para captar o som, para colocar nos tiros, para ficar um negócio super realista na sequência do Call of Duty. Aí ele tava contando muito legal. Coisa de esmagar morango, né? Quem que eu conheci? O Rui, que é um outro graduado da Full Sail também, que trabalhou no Walking Dead. E aí ele contou numa das palestras dele que o som que mais se aproximava do som que eles queriam ouvir, né, quando um zumbi comia a cabeça de uma pessoa, era o som de morango esmagado. Então, diz que esmagou muito morango. Para tu quebrar um osso na frente da tela, a gente... eu esqueci o nome em português, que eu só falo inglês, né? Como é que... chama celery em inglês. Em português é aipo. Aipo. Quebra um aipo é exatamente o som de um osso quebrando. De um osso quebrando, aí. É o que a gente usa para fazer. Não façam isso sozinhos em casa. Não quebrem muito osso legal em casa para ver se é verdade. É muito legal ver ter essas informações, né, de como as coisas são feitas. Eu lembro até hoje da aula na Full Sail que a gente estava aprendendo a fazer isso. O professor quebrou o aipo na nossa frente, falou, tipo, viu como é que é? Agora a gente precisa de um voluntário para a gente comparar o som de osso quebrando também. E aí ele quebrou o braço do meu colega. Não, foi meu colega. Até parece. Então, eu trouxe 4 ideias de carreiras aqui. Então, para produção de áudio, sound designer para TV, sound designer para games, como o Pedro falou, né, fazendo essa distinção. Engenheiro acústico, também essa é uma outra área que vem o áudio e a música estão muito ligados à engenharia, né? Engenharia de som, engenharia acústica, muito número. E o engenheiro acústico, inclusive, né, assim, ele extrapola a coisa do evento ou do vídeo, né, do audiovisual, do game, mas ele trabalha no prédio, fazendo as conchas, ele trabalha junto com o arquiteto. Essa profissão muito importante, que o mundo não viveria sem, apesar de eu ser arquiteta e não trabalhar mais com isso. Para quem quer entender o quão importante é o trabalho do engenheiro acústico, vai aqui em São Paulo mesmo, caso você esteja em São Paulo, vai no Teatro de São Paulo, Teatro Municipal, e subam lá no último andar e esperem para ver uma pessoa conversar com outra lá embaixo no palco. Tu vai entender tudo que as pessoas estão falando, porque o Teatro de São Paulo é projetado para o som sair do palco e atingir a plateia, e mesmo que tu esteja lá na última cadeira, tu vai entender tudo, e assim, as pessoas não vão estar gritando, elas vão estar conversando em nível normal, e tu vai entender absolutamente tudo que elas falam. É incrível. Baita acústica, né? Importantíssimo. Bom, produção musical. Conta aí, Pedro, o que faz um produtor musical? Barulho. Muito barulho. E a gente faz música. Eu acho muito legal, porque acho que quem é profissional nessa área da música, ele é um pouco de tudo isso, né? Eu pessoalmente, na verdade, eu sou um pouco de produtor de áudio, que eu trabalho com produção de áudio, sou produtor musical, e eu sei que para produção musical também existem 1000 coisas que tu pode fazer, é a mesma coisa que um produtor de áudio. Tu vai ser um produtor para um artista, tu tem que aprender as particularidades de um artista, tu tem que ser produtor de música para comercial, tu tem que ter as particularidades do comercial, e eu faço tudo porque eu gosto de tudo, sou meio louco. Mas essa é a diferença também do mercado brasileiro, né, Pedro? Porque esse material que eu estou usando aqui é um material que a gente usa muito na Full Sail, falando do mercado dos Estados Unidos, em que os profissionais podem se especializar em uma área e falar, eu só trabalho nessa área. Aqui no Brasil não rola muito isso, né? Olha, eu acredito que talvez em nível mais alto, sim, mas eu, como estou começando a minha carreira faz apenas
2 anos que eu estou trabalhando como produtor de áudio, produtor musical, né, full time mesmo, que eu consegui sair do meu trabalho de dia e deixar de ser produtor noturno para virar um produtor musical a minha vida inteira. Assim, eu consegui fazer isso porque eu diversifiquei muito a minha entrega, né? Eu consigo trabalhar para um podcast ao mesmo tempo que eu consigo produzir um rapper, ao mesmo tempo que eu consigo trabalhar numa banda sertaneja e consigo gravar uma campanha publicitária. E isso, essa diversificação me permitiu. Eu planejo continuar me especializando, eu continuo me especializando para o que eu quero seguir mesmo, mas, na verdade, acho que aqui no Brasil eu vejo isso com várias pessoas que eu conheço, que, pelo menos no início da carreira, a gente tem que ser meio que um pau para toda obra. E conseguir resolver, mesmo que tu não vai ser o melhor do que tá fazendo, mas resolver o que precisa ser resolvido, né? Esse comercial precisa de música, resolve aí. Então, aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade. Lá nos Estados Unidos eu acho que não é tanto assim. As pessoas são muito mais dentro da sua caixinha. O que talvez pode ser uma coisa boa para um brasileiro lá, né? Porque se tu consegue resolver coisas de 2 caixinhas, tu pode ocupar espaço de, né, entrar num lugar de uma pessoa que só consegue resolver coisas de uma caixinha. Então, enfim, mas a especialidade, tudo tem que meio que pesar na balança isso, né? Isso aí. Produtor musical, então, as 4 carreiras que eu trouxe aqui são ser o produtor musical de um músico ou de uma banda, produzir jingles, né, como o Pedro falou, trabalhar para vídeos comerciais, ser produtor musical para TV, os shows têm os seus produtores musicais, né, para que a música tenha sentido, e produtor musical para game, para fazer a musiquinha do game, né, a trilha do game. Não, desses aí, só falta fazer música para TV. Quem sabe. Hoje eu já fiz música para videogame, já fiz música para comercial e já fiz música para artistas também. Muito bom, tamo lá, tá indo. Ai, televisão meu me chama bebê, aí, quem tiver. Olha lá, pessoal da TV, Pedro. Pessoal da TV, disponível. Adoraria fazer a abertura do teu show. Vamos lá para a próxima, para a área de engenharia de som, que a gente chama na Fuseio de Recording Arts, né? E aí eu meio traduzi para engenharia de som. Você consegue contar um pouquinho do que faz um engenheiro de som, Pedro? É um trabalho bem próximo do que um produtor de áudio faz, mas eu acredito que seja um pouco mais complexo do que isso. O engenheiro de som, ele não vai só gravar uma coisa, ele vai tentar construir o som daquilo, né? Então, quando a gente escuta a voz de um artista em um álbum, a gente não está escutando só a voz dele, né? O timbre da voz, o som que a voz dele faz, foi construído utilizando uma combinação de amplificadores, equalizadores, compressores e várias outras periféricos que a gente usa, né? Usa a mesa de som que o engenheiro escolheu, o microfone, principalmente, que o engenheiro escolheu. Então, toda essa construção desse som tem que fazer sentido para se encaixar junto com os outros instrumentos em um álbum, em uma música, né? Todos os instrumentos têm que fazer sentido entre si em uma música, todas as músicas têm que fazer sentido entre si em um álbum. Então, tudo isso é feito por uma pessoa que tem muita experiência dentro do áudio, sabe que esse microfone vai funcionar muito bem para esse cantor, para esse tipo de voz desse cantor, né? Ou talvez o mesmo cantor vai usar um microfone diferente para diferentes músicas dentro de um álbum, né? Então, tudo isso essa parte mais... É um trabalho muito artístico, por se dizer também, porque tu tá criando uma experiência sonora que é encarado como uma arte, assim como um pintor tá escolhendo as cores que ele vai colocar na tela, o engenheiro de som tá escolhendo os timbres que ele vai colocar dentro da música. Então, acho que talvez seja por isso que a Fuseio chama de Recording Arts, porque não deixa de ser um trabalho artístico também. É uma arte mesmo, né? Com certeza. E eu vejo muito, por conta desse primor pelo detalhe, né, de buscar aquela sonoridade daquele artista, daquela banda, as bandas ficam muito ligadas aos seus engenheiros, né, porque elas sabem que a sonoridade da música é a mesma banda, mas com outro engenheiro ela vai soar de uma forma diferente, né, você acaba meio sendo parte da banda ali, né, sem... Com certeza. E na verdade o engenheiro de áudio, aqui no Brasil também, como aqui no Brasil tudo é juntado, geralmente o produtor faz o trabalho de engenheiro de áudio, né?
Lá nos Estados Unidos, a gente tem as grandes mesas de som, e do lado da mesa de som tem geralmente uma mesinha, né? Nessa mesinha fica o produtor musical, que tem um botão para falar diretamente com o artista, e aquela mesa de 1000 botões fica o engenheiro de áudio. Aqui no Brasil, a gente tem a mesa gigante e o produtor atrás dela, chorando para fazer tudo. E, na verdade, o engenheiro, ele também, além de fazer o som, construir o som junto com a banda, ele é muito bom em saber exatamente o que o músico precisa ouvir para conseguir entregar a melhor performance dele. Então, existem cantores que tem que esquecer a questão de afinação. Então, o engenheiro já vai colocar um plugin que vai afinar ele enquanto ele canta mesmo. E mesmo que ele esteja cantando desafinado, aí ele vai ouvir que ele está afinado. Ou um cara que precisa sentir que ele está no meio da plateia. Então, um cara vai botar um eco, vai botar um reverb, vai botar... Então, assim, ou ele vai saber que para o cantor cantar alto, ele precisa deixar o volume bem mais baixo para ele, porque daí o cantor naturalmente vai cantar mais alto para conseguir se ouvir. Então, todos esses pequenos detalhes, assim, são coisas que o engenheiro de áudio vai fazer junto com o produtor para conseguir fazer o cantor entregar bem. E isso vem com experiência e vem com rapport que a gente constrói com os artistas, né? Então, por isso que alguns cantores querem trabalhar apenas com engenheiros deles, porque eles já conhecem, e o cantor, quando tá, principalmente cantores, né? Quando tá dentro do estúdio, ele tem que estar muito confortável, porque ele tá num momento muito vulnerável ali, né? Ele tá expressando os seus sentimentos de uma maneira muito aberta para ficar uma música bonita. E ele tem que saber que precisa confiar na pessoa do outro lado do vidro. Total, quando Então, quando vem as bandas internacionais para Lollapalooza, Rock in Rio e tal, eles trazem os próprios engenheiros, né? Que daí com sentam e certeza. trabalham com os engenheiros daqui, mas esses caras vêm porque quem tem a sonoridade, o timbre, as preferências são eles, né? Sem eles o Exatamente. trabalho fica meio falho. E daí já estamos aqui no finalzinho quase da nossa live de hoje. A última carreira, eu falei que eu ia falar de 5, né? A gente falou de produção de áudio, produção de música, falamos de recording arts, engenharia de som, vamos falar de produção de eventos, que pra gente é show production, e music business. Eu não trouxe carreiras de music business porque o negócio da música, quando a gente fala de viabilidade financeira e tal, de venda, marketing, é negócio da música, mas está muito ligado às áreas de empreendedorismo, marketing, até administração, né? Então, é muito mais um profissional com um perfil empreendedor, administrativo, do que um profissional que quer trabalhar produzindo a música, trabalhando dentro do negócio da música, né? O profissional que faz aquele negócio rentabilizar e pagar todo mundo. Também é uma área bacana de trabalhar. Mas essa pessoa naturalmente tem menos a mão na massa ali, né? A área de produção de shows, né, de show production, aqui no Brasil eu acho muito engraçado que às vezes a gente chama de produtor de evento o cara que faz a viabilidade financeira do evento, né? Que vende, eu produzi esse evento no sentido de que ele conseguiu patrocinador, vendeu a ideia do evento e tal. Nos Estados Unidos, o produtor de evento, quem faz show production, faz a produção do palco, do equipamento, do som, né? E a gente levei um tempo até para acertar essa nomenclatura, porque às vezes a gente mandava, tinha gente que vinha conversar comigo e falar, eu quero fazer show production, e na verdade queria fazer entertainment business. Exatamente. Porque o nome, a tradução é ingrata, né? A gente acaba usando um termo pelo outro. Mas produção de eventos, dentro do conceito americano, né, o profissional produz evento musical, corporativo, teatral, né? Carrega a caixa. Carrega a caixa, opera iluminação, sonorização, efeitos especiais, logística, montagem de palco, instrumento, subir drone, descer drone, né? Tem que gostar de trabalhar com a mão na massa. Mão na massa e resolvendo problema, né? Porque é ao vivo. É um problema atrás do outro. E tá lá, na hora, com a plateia ali na frente, né? Então tem que ser alguém que realmente gosta sabe planejar, mas tá também preparado para tomar a decisão ali na hora, porque é muito imprevisto, né, Pedro? Muito. Eu lembro que na Função eu trabalhava com o WWE lá e a gente produzia eventos ao vivo, que era ao vivo nacionalmente, né? Então era para todos os Estados Unidos. Era um problema atrás do outro, sempre. Não importa o quanto tu planeja, e assim, ó, cheio de profissionais super capacitados ao redor de mim, eu sempre dava alguma merda. Então, desculpa, sempre dava alguma coisa.
Então, é impressionante. O cara tem que ser... E assim, uma hora a gente tá mexendo nos botãozinhos, fazendo as coisas que a gente gosta, na outra hora a gente tá carregando saco de areia. Então, quem quer trabalhar Rolando com a gente... Putz, a gente tinha que enrolar uns cabos que era uma pessoa segurando e outra pessoa enrolando, de tão pesado que era. E eram 40, 50 metros de cabo. Então... Mas eu entrevisto muita gente que trabalha no ao vivo e todo mundo fala disso, mas todo mundo fala, eu não consigo ficar longe, porque é uma adrenalina, né? E é aquela sensação de, na hora que termina, de nossa, consegui, deu certo, a galera dançando, é uma coisa que você vê ali na hora, né? Então acho que a recompensa... Quando a gente fechava a porta do último caminhão, que o evento era geralmente quarta, quinta e sexta, se não me engano. No sábado de manhã, quando a gente fechava a porta do último caminhão, entregando as coisas, era tipo, nossa, eu posso comer uma pizza com orgulho, sabe? Era a melhor coisa do mundo. Melhor sensação que tinha. Sensação de dever cumprido, né? Exatamente. É isso aí, acho que a gente passou um pouco por todas as carreiras, né, Pedro, de Music and Recording. E acho que a mensagem é que se você gosta de música e quer trabalhar com isso, não precisa ser músico, não precisa ser o talento, mas tem muito espaço no mercado para trabalhar. É um mercado, assim, às vezes demora pra gente conseguir viver disso. E demorou pra mim, isso que eu fui pra Full Sail, demora pra muita gente. Mas, assim, ó, todo dia eu faço o que eu gosto. Então, quando a gente abre o computador e sabe que hoje eu vou ter que fazer música, putz, é um dever muito bom a ser cumprido. Então, se realmente o que tu gosta, se tu tá disposto a pagar o preço. E claro, isso a gente não falou aqui, existe um preço muito alto pra gente trabalhar com isso, né? A gente tem que abrir mão de várias coisas na nossa vida. Eu tô longe da minha família, morando em São Paulo, assim, ó, tem que trabalhar final de semana, tem que trabalhar até tarde da noite, essas coisas. Mas se tu realmente gosta, tu vai ver que esse preço é muito baixo. E vale muito a pena no final. Isso aí, muito bom. Semana que vem, então, teremos Felipe Silva. Esse cara é muito gente boa. Aqui. Então, vamos contar um pouquinho só, a gente já extrapolou total aqui nosso horário, mas conta só um pouquinho de quem ele é, Pedro. Felipe, cara, ele é um guri que, quando eu trabalhava na Full Sail, ele veio lá para estudar na Full Sail. A gente trocou muito, ele foi em vários eventos, a gente conversou bastante e tal. E ele, se não me engano, ele estudou na IAV aqui em São Paulo. Ele estudou na Anhembi Morumbi, pelo que eu tô vendo. A Anhembi Morumbi, enfim. É um desses concorrentes que não chegam perto da Full Sail. E aí, e ele começou devagarinho produzindo em uns estúdios aí, meio que conseguindo estágio, não sei o quê, e hoje ele é um produtor musical, um engenheiro de áudio, na verdade, muito bom, e vai ser um prazer gigantesco falar com ele de novo, e tô contando os dias para ter um projeto junto com ele, porque eu quero muito trabalhar com ele, parece uma pessoa muito legal de trabalhar. Aí, quem sabe? Então, segunda-feira que vem estamos aqui com Felipe Silva e Pedro Zimmer. Obrigada, Pedro. Valeu. Eu que agradeço pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Beijo para você. Beijo pro pessoal que estava assistindo a gente. Tchau, galera. Até mais.